Questão 43. Um círculo é tal que a medida de seu raio é igual aos 4 centímetros do comprimento de um setor circular que ele contém. Vamos entender o que ele disse, porque é um pouco confuso, né? Então, vamos lá. Caraca, desenhei um bom círculo. Tá, aproveitar esse momento. Um círculo é tal que a medida do seu raio é igual aos 4 centímetros da medida do comprimento, vamos chamar isso aqui de L, de um setor circular que ele contém. Então, isso é um setor circular que ele contém. O comprimento é L e o raio é 4 sétimos de L. É o que ele está dizendo. Tá? O raio é 4 sétimos da medida do comprimento. Se a área desse setor é 63π sobre 8, qual é a área do círculo? Então, o que eu vou fazer é usar a fórmula da área do setor que eu falei agora há pouco. É o comprimento vezes o raio sobre 2. Tá? Qual é a área? 63π sobre 8. Qual é o comprimento? Não sei. Qual é o raio? 4 sétimos de L. Tudo isso dividido por 2. Vou escrever ao contrário, tá? 4L ao quadrado. 7 vezes 2, 14. Isso é igual a 63π sobre 8. Ok? Fiz alguma coisa errada? Parece que não, mas não gostei da forma que ficou, não. Mas tudo bem, vamos lá. Então, isso fica assim. 4L ao quadrado, multiplica cruzado, isso fica 63π vezes 14 vezes 8. Sim? É isso? 4L ao quadrado. Não, vezes 8 vai para o outro lado. Aqui. Uhum. Show? Show. 4 vezes 8, 32. 63π vezes 14. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Divide por 2, aqui vira 16. E aqui vira 7. Então, 16L ao quadrado é igual a 63. É 7 vezes 9. Aí, isso aqui fica 16L ao quadrado é igual a 7 vezes 7, 49 vezes 9 vezes π. Esse π vai ficar com raiz mesmo? Ou eu esqueci de alguma coisa? Deixa eu ver. 63π sobre 8, ele vai ficar com raiz, né? Que coisa feia. Tá bom. Joga a raiz dos dois lados. Aqui fica 4L. Raiz de 49 é 7, raiz de 9 é 3. E o π vai ficar dentro da raiz, isso é muito feio. 3 vezes 7, 21. 21 raiz de π sobre 4. Tá? Então, isso é L. Eu quero a área do setor. Você pode ressubstituir aqui, se você quiser. Eu acho que é uma boa ideia. Como é que vai ficar? Isso vai ficar assim. Lado, que é 21 raiz de π. Não, ele quer a área do círculo. Aí a gente tem que substituir aqui para achar o raio, né? Então, 4 sétimos de L. L é 21 raiz de π sobre 4. Corta 4 com 4, 21 dividido por 7 é 3. Então, o raio desse círculo é 3 raiz de π. Sim? E aí, a área dele vai ser π vezes r ao quadrado, que é π vezes 3 raiz de π ao quadrado. Isso fica π vezes 9 vezes π, porque raiz de π ao quadrado, a raiz morre. Isso dá 9π ao quadrado. Gabarito, letra B. Sobe comigo. Sem atenção, não rola resolução. Beleza? Não sai. Não vai sair. Você vai desorganizar, você vai começar a tirar pelo da cabeça e vai pular a questão. É isso que vai acontecer.
Show de bola? Tranquilo? Desce comigo aqui, então. Próxima questão, questão 42. As diagonais de um paralelogramo medem 10 e 20. Caraca, ele falou as diagonais. Tá. As diagonais de um paralelogramo medem 10 e 20. É muita maldade isso. Vai dar trabalho, tá? Eu vou até diminuir aqui. Professor, não é só multiplicar e dividir por 2? Não, porque não é losango, é diagonal. E dá para ter certeza que não é um losango porque as diagonais estão diferentes. Tá? Então, as diagonais de um losango medem 10 e 20. Tá? Para eu não ter que escrever aqui, essa aqui mede 10. E essa aqui mede 20. Pode ser? E formam entre si... Caraca, elas formam entre si um ângulo de 60 graus. Tá. 60 graus. Então, claro que esse aqui é 120. Tá. A menor mede 10. Então, aqui mede 5 e 5, porque as diagonais de um paralelogramo cortam-se ao meio. A diagonal maior mede 20. Então, aqui é 10 e aqui é 10. Lembrando que aqui também mede 60 graus. Aqui também mede 120. Beleza? E aí, a questão acabou. Porque olha só. Eu tenho como calcular a área desse triângulo aqui. É lado vezes seno de 120 sobre 2. Eu tenho como calcular a área desse triângulo aqui. É igual, né? Então, é só multiplicar por 2. Aí, eu tenho que somar a área desse triângulo aqui, que é 5 vezes 10 vezes seno de 60 sobre 2. Mas tem um outro idêntico. Então, tem que somar, certo? Aí, você vai descobrir que as áreas são iguais, tá bom? Vamos lá? Corta 2 com 2, corta 2 com 2. 5 vezes 10 dá 50. Seno de 120 é a mesma coisa que o seno de 60 dá raiz de 3 sobre 2. 5 vezes 10, 50. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. 50 raiz 3 mais 50 raiz 3 dá 100 raiz de 3. Dividido por 2, volta a ser 50 raiz de 3 metros quadrados. Gabarito, letra C de casa. Achei que ia ser longa, nem foi tão longa. Questão 41. Vamos lá. Jesus, erra 2004. Na figura, A e C são os centros de duas circunferências tangentes e ABCD é um quadrado de área igual a 50. Ele diz que é quadrado, é importantíssimo o fato de ser quadrado, porque esses ângulos aqui são retos. E aí, isso aqui é 1/4 de círculo, tá? Isso é importante. A área da região sombreada é quanto? Então, vai ser um quadrado. Eu vou até desenhar o quadrado no mesmo formato que ele está aqui. Tá bom? Tá aí o nosso quadrado. O que eu quero diminuir? Eu quero diminuir 1/4 de círculo e um outro quarto de círculo que constituem juntos um semicírculo, certo? Se você não concorda, aqui, ó. 1/4 e outro quarto, certo? Show de bola? Muito bem. Então, vamos lá. Agora tem que calcular essa área aqui e essa área aqui. Bom, agora a gente tem que achar os raios, talvez esse seja o problema. ABCD é um quadrado de lado... Aliás, de área igual a 50. Caramba. Então, vamos fazer o seguinte. Eu não sei a medida dessa diagonal. Eu não sei a medida dessa diagonal. Vamos chamar de x. Diagonal mede x. Mas eu sei que diagonal vezes diagonal
sobre 2, porque o quadrado é um losango, isso é 50. Passo 2 multiplicando, x ao quadrado é igual a 100, x é igual a 10. Então, eu achei que a diagonal desse quadrado mede 10. Então, isso aqui mede 5, isso aqui mede 5 e isso aqui também mede 5. Como é que é o nome dessa medidazinha aqui, hein? Raio, né? Então, isso é o raio do círculo. Achei o raio, né? Esse quadrado aqui tem área 50. E o semicírculo? Agora morreu, né? Porque eu já sei como é que é o raio desse semicírculo. A área dele vai ser π vezes raio ao quadrado sobre 2. Tem que dividir por 2, porque senão não é semicírculo, né? Muito bem, isso fica 25π sobre 2. 25π sobre 2. Tá bom? Bom, agora faça a subtração. 50 menos 25π sobre 2. Isso fica 100 menos 25π sobre 2. Coloca 25 em evidência, aqui vira 4, aqui vira π, isso tudo sobre 2. Gabarito letra B de bola. Show? Próxima questão, questão 40. Os lados de um paralelogramo medem 4 e 1, e o ângulo formado por eles é de 60. Então, ele deu uma de graça aí. 4. De graça não, que se você não souber a fórmula, você não mata. 4 e 1. E o ângulo de 60 graus. Ele quer saber a área. A área de paralelogramo, assim, é lado vezes seno de 60. Acabou. Sem o sobre 2, porque não é triângulo, é paralelogramo. Tá? Aí isso fica 4 vezes raiz de 3 sobre 2. Isso dá 2 raiz de 3. Gabarito letra D de dado. Próxima questão, questão 39. Um triângulo escaleno está inscrito num semicírculo de 10 centímetros de diâmetro, que é o maior lado do triângulo. É o quê? O diâmetro é o maior lado do triângulo. Tá. Então, o que ele está dizendo é o seguinte. Não tinha entendido o que ele tinha falado. Caceta. Pronto. Olha, ficou bom. Tá. Então, nós temos aí um semicírculo e tem um triângulo escaleno que está inscrito no círculo e essa medida maior, né, é o maior lado do triângulo. Então, tá aí. Essa é a figura por enquanto. E ele disse que isso aqui mede 10 centímetros. Se as medidas dos lados menores do triângulo são tais que uma é o dobro da outra, então se isso aqui mede x, isso aqui é 2x, qual é a diferença entre as áreas do semicírculo e do triângulo? Então, ele quer que você pegue a área do semicírculo, né? Calcula a área do semicírculo e diminui a área do triângulo. Isso que ele quer. Beleza. Primeiro segredaço para você. Sempre que você quiser, aliás, sempre que você inscrever um triângulo num círculo, de forma que um dos seus lados seja diâmetro, esse triângulo com certeza é retângulo. Isso é importante pra caramba. Isso mata a questão porque eu posso usar o teorema de Pitágoras. 10 ao quadrado é x ao quadrado mais 2x ao quadrado. 10 ao quadrado é igual a 100. 2x ao quadrado é 4x ao quadrado. 4x ao quadrado mais x ao quadrado dá 5x ao quadrado. Isso é igual a 100. 100 dividido por 5, 20. Passa o quadrado para o outro lado, vai ficar raiz de 20. 20 é 4 vezes 5, sai o 2, raiz de 5. Então, achei o valor de x. Na verdade, eu vou deixar assim. Isso aí. Vou deixar assim. Não precisa continuar a conta. Sabe por quê? Olha só por quê. Área do círculo.
aliás, do semicírculo, é π vezes raio ao quadrado sobre 2, porque afinal, isso aqui mede 5, isso aqui mede 5. Então, isso aqui dá 25π sobre 2. E a área do triângulo? A área do triângulo, quando ele é retângulo, é cateto vezes cateto sobre 2, lembra disso? Aí você corta 2 com 2, isso dá x ao quadrado, que é 20. Foi, né? É isso aí. E é só subtrair. 25π sobre 2 menos 20. Faz MMC, 25π menos 40 sobre 2. Gabarito letra A. Beleza? Próxima questão. Questão 38. Olha as respostas. Deve ter algum segmento circular aí. Isso aqui tem cara de segmento circular. A, B e P são pontos distintos de uma circunferência de centro O e raio R. A, B e P. Jesus. Tá. São pontos distintos de uma circunferência de centro O e raio R. Se a B é diâmetro... Opa! AB é diâmetro da circunferência. E a medida do ângulo PAB... Tá, vamos colocar P aqui, então. PAB, lembrando que isso aqui é diâmetro. PAB é alfa. Então, a área da região limitada pelo ângulo PAB e o arco PB... Ah, sim. Gente. Tá. Então, vamos lá. Primeiro, isso recai mais ou menos no que eu falei agora há pouco para você. Quando você tem um triângulo inscrito num círculo, se passou pelo centro, esse ângulo é reto. Ele disse que a medida de PAB é alfa. Deixa eu entender direitinho o que ele quer. A área da região limitada pelo ângulo PAB e o arco PB. Então, me parece que ele está querendo isso aqui. Me parece não, é isso. Limitada pelo ângulo, o ângulo é isso. Esse é o ângulo. O arco PB é esse. Qual é a região limitada por essas duas coisas? Essa parte vermelha que está aí dentro, tá? Então, a gente tem que calcular duas coisas. Área de triângulo e a área de um segmento circular, que é a pior figura possível. Ela tem uma fórmula feia, não se decora a fórmula, inclusive, tá? E a gente vai ter que fazer um pedaço só para esse segmento circular. A gente vai precisar bastante disso. Bom, então, vamos lá. A medida desse arco, eu não falei comprimento, eu falei medida, é 2α, porque o ângulo inscrito ele é a metade do arco. Então, o arco é o dobro do inscrito. Sim? Então, esse ângulo aqui mede 2α. Tá? Uma outra forma de verificar que isso mede 2α, vamos fingir que a gente não sabia disso aqui. Uma outra forma de verificar que isso mede 2α é o seguinte. Isso aqui é raio, né? Isso aqui também. Então, esse triângulo que eu estou evidenciando os vértices aqui é isósceles. Então, aqui mede alfa. Mas o ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. Então, isso aqui mede 2α. Tá? Então, provei por outra forma que aquilo ali mede 2α. Tudo bem? Questão difícil, tá? Essa é difícil. Essa é complicada. Tá. Ele diz que o raio é R, né? Então, isso aqui mede R, isso aqui mede R, isso aqui mede R. Tá, como é que eu vou fazer para achar a área desse triângulo retângulo aí? Deixa eu pensar. Tá, já sei. Então, vamos fazer assim. Eu vou descobrir quanto é que mede isso aqui.
Vou chamar isso aqui de x. Eu vou precisar usar o rascunho, provavelmente. Olhem para o triângulo retângulo, só para o triângulo retângulo. Deixa eu te ajudar. Vou envolver ele de verde. Opa. E olhem só para ele, tá? Vamos fazer umas continhas aí. Vou fazer de verde para você saber que é sobre ele. O ângulo azul que está ali me permite concluir que o cosseno de alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, certo? Então, x é igual a 2r cosseno alfa. Só que a área desse triângulo, que é o triângulo PAB, é lado vezes lado vezes seno do ângulo, sobre 2. Sim, lado, x, vezes lado, 2r, vezes ângulo, alfa, sobre 2. Corta 2 com 2, isso fica xr seno alfa. Só que x é 2r cosseno alfa. Então, isso aqui fica 2r cosseno alfa vezes r seno alfa. R vezes r dá r ao quadrado, 2 seno alfa cosseno alfa. Lembremos lá da trigonometria que o seno de 2 alfa, tem que gravar isso aí, é 2 seno alfa cosseno alfa. Isso é uma fórmula lá de trigonometria, tá? Da parte de ciclo trigonométrico. É a fórmula do arco duplo, que apareceu aqui. Então, isso aqui virou seno de 2 alfa. Portanto, tá fazendo de verde? Vou continuar de verde. Isso aqui virou r ao quadrado seno de 2 alfa. Tá. Aí, gente, isso é a área do triângulo verde. Sim, a área do triângulo. Tá? Mas a gente ainda precisa calcular a área daquele segmento circular ali. E eu vou calcular isso à parte, tá? Porque senão vai ficar tudo numa mesma tela, a gente vai morrer ali, tá? Então, nós temos um arco de abertura 2 alfa. Isso aqui mede R, isso aqui mede R. E eu estou interessado em calcular a área do segmento circular. Só essa área aqui. Beleza, como é que a gente faz isso? A gente faz isso com composição. Você calcula a área do setor. Que é de abertura 2 alfa. E diminui da área do triângulo. Quando você fizer a subtração dessas duas áreas, vai sobrar só essa borda aqui, tá? Isso aqui mede R, isso aqui mede R, isso aqui mede R, isso aqui mede R. Então, vamos lá. Vamos começar a fazer a conta. Fórmula de área de setor. É o ângulo vezes π vezes R ao quadrado. Alfa está em radianos? Ele diz isso ou não? Alfa é em radianos. Então, o 360 graus que tem aqui embaixo, você vai escrever como 2π. Lembra disso? 360 graus equivale a 2π radianos. Tá bom? Corta π com π. 2 com 2. Essa área aqui é alfa r ao quadrado. E essa aqui? Lado vezes lado vezes seno de 2 alfa sobre 2. Isso dá r ao quadrado seno de 2 alfa sobre 2. Portanto, a área do segmento circular é alfa r ao quadrado, que é o setor, menos r ao quadrado seno de 2 alfa sobre 2.
Agora que a gente sabe a área do setor, soma com isso aqui. Vou fazer nessa tela porque os gabaritos estão aqui. Então, R ao quadrado seno de 2α, que é a área do triângulo, mais esta jossa aqui, né? Mais alfa R ao quadrado menos R ao quadrado seno de 2α sobre 2. Tá, vou escrever esse cara aqui primeiro. Faz o MMC desse, aí vai ficar 2R ao quadrado seno de 2α menos R ao quadrado seno de 2α sobre 2. Aí isso fica alfa R ao quadrado, 2 menos 1 dá 1, então fica mais R ao quadrado seno de 2α sobre 2, coloca R ao quadrado em evidência. Aí isso fica alfa mais seno de 2α sobre 2. Gabarito, letra D. Sobe aqui comigo. Respira. Essa foi bem difícil. Essa aí, bem complicada. Eu acho que a área do segmento nem foi o problema. O problema é a área desse triângulo aqui. Não é muito fácil você chegar numa fórmula dessa, né? O que você tem que fazer? Tentar refazer. Esse tipo de questão é ouro demais. Porque se você tenta refazer, quando você memoriza a resolução, você acaba entendendo a resolução. Memorizar sabendo o que está fazendo, sim? Isso é aprender. Não fique com medo de, eu estou memorizando, não estou entendendo. Entender é uma forma complexa de memorização. Quando você entende algo, você memorizou algo de uma forma tão complexa que você chegou a memorizar outras coisas também. Então, o seu raciocínio ele funciona com base em memorização. Então, não fique com medo. Eu estou só memorizando. Só não. É tudo isso. Tá bom? Show de bola? Desce aqui comigo, então. Questão 37. Vamos lá. Num retângulo ABCD, os vértices A, B, C e D são consecutivos. Marcam-se na base AB, a partir de A, 3 pontos, E, F e G, de modo que eles assinalem, respectivamente, 1/4, 2/4 e 3/4 da base AB. A razão entre as áreas do triângulo CF e do triângulo... Tá, então vamos tentar construir isso que ele está falando aí. Tá. A, B, C, D. Marcam-se na base AB, a partir de A, 3 pontos, de modo que eles assinalem 1/4, 2/4 e 3/4. Então, pelo que eu entendi, a base AB ficou dividida em 4 partes. Aí o ponto B, aliás, o ponto E foi assinalado em 1/4. O ponto F, 2/4 e G, 3/4 da base AB. Show! Qual é a razão entre as áreas do triângulo CEF e do retângulo ABCD, tá? Então, primeiro você tem que calcular a área desse triângulo aqui. Então, para a gente fazer isso, vou fazer assim. Eu vou chamar cada lado desse aqui de x, 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 x. Esse lado aqui de y, automaticamente isso aqui vira 4x, isso aqui vira y, tá? Ele quer saber a razão entre as áreas do triângulo CEF. Escrever entre parênteses significa área. E a área do quadrilátero ABCD. Tá. Assim, tem formas de você fazer isso bem rápido, né? Eu vou falar isso assim com alguma rapidez mesmo, porque eu vou fazer conta, mas
É assim, só daqui para cá é metade, então daqui para cá é metade. E aí fica dividido em mais 4 pedaços, a metade de 1/4 é 1/8. Então, gabarito letra C. Mas olha como é que a gente pode fazer isso com conta, super mecânico. Área de triângulo é base vezes altura sobre 2. Qual é a base desse triângulo azul? X. E a altura? Y sobre 2. E qual é a área desse retângulo? Y vezes 4x. Certo? Aí isso fica assim, lá em cima, xy sobre 2, dividido por 4xy. 2 vezes 4, 8. Isso fica xy sobre 8xy. Corta xy com xy, 1/8. Gabarito letra C de casa. Show de bola? Próxima questão, questão 36. Na figura ao lado do hexágono regular inscrito no círculo, mede 4. Qual é a área da região rachurada? Finalmente, uma mais tranquila, né? Por que é tranquila? Porque você já está cansado de saber que esses triângulos são todos equiláteros e, portanto, isso aqui também mede 4. Todas essas medidazinhas vermelhas menores medem 4, tá? Como é que a gente acha essa figura? Você pega um círculo e diminui um hexágono, tá? Área do círculo, π vezes raio ao quadrado. Área do hexágono, são 6 triângulos equiláteros. Como é que é a área do triângulo equilátero? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá bom? Então, são 6 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Corta esse 4 com um desses. Vamos fazer já a subtração? Isso aqui fica 16π menos 4 vezes 6, 24 raiz de 3. Coloca 8 em evidência. 2π menos 3 raiz de 3 centímetros quadrados. Gabarito, letra C. Beleza, gente? Próxima questão, questão 35. Um retângulo tem área T. Se aumentarmos a medida da sua base em 20% e diminuirmos a medida da sua altura em 20%, obteremos um novo retângulo cuja área é igual a quanto? Questão com porcentagem, professor. Que porra, hein? Professor, não pode falar palavrão, professor. Pode sim, rapaz. A essa altura pode tudo. Então, um retângulo tem área T. A base é B e a altura é H. Qual é a área dele? B vezes H. Correto? Aí, eu aumento a medida da base e diminuo a altura. Olha lá como é que ele ficou. Ele ficou mais esguio, né? Galera, dica de caça para você. Quando você quiser que alguma coisa aumente em 20%, você pega 1 e soma 0,2. Quando você quiser que uma coisa diminua em 20%, você pega 1 e diminui 0,2. Isso aqui dá 1,2, isso aqui dá 0,8. Isso significa que a minha nova base, como aumentou em 20%, fica multiplicada por 1,2. E como a minha altura diminuiu em 20%, ela fica multiplicada por 0,8. Deixa eu escrever 0,8H. Isso aqui tem nome, isso aqui se chama fator de aumento. Isso aqui se chama fator de desconto ou redução. Ok? Alguns livros ingleses chamam isso aqui de lacking factor. Sim, lacking significa redução, falta. Beleza? Bom, fazendo as contas, o novo retângulo tem área quanto? 1,2B vezes 0,8H. 1,2 vezes 0,8 dá 0,96.
e sobra um BH do lado. Só que a área desse retângulo aqui não é T, então isso aqui vira 0,96T. Gabarito, letra B de bola. Beleza? Próxima questão, questão 34. O perímetro de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência é 54. Caramba, parece que eu já fiz essa questão antes. Vamos lá. Então tem aqui um triângulo equilátero. Opa! Tem aqui um triângulo equilátero inscrito no círculo, certo? Ele tem perímetro 54. Então aqui é 18, aqui é 18, aqui é 18. Correto ou não? Beleza. Aí o que você tem que fazer? Achar o raio do círculo, porque depois eu vou escrever um quadrado nesse círculo. Eu achei que ele tinha escrito o quadrado no triângulo, mas tudo bem, não tem problema não. Aí agora a gente tem que achar o raio desse círculo, certo? Como é que a gente faz para achar o raio? Tem umas coisas de maneira que você pode fazer aqui, ó. Baixa a altura, puxa um raio aqui. Esse ângulo aqui chama de 30 graus. Isso aqui divide aquele ladão lá embaixo ao meio. Então, isso aqui é 9, isso aqui é 9. Correto? Muito bem. Então, vamos lá usar o cosseno de 30 graus. Está aqui, ó. Nesse triângulo aqui, ó. Legal? Cosseno de 30 graus é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Só que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Correto? Multiplica cruzado, R raiz de 3 é igual a 18. R é igual a 18 sobre raiz de 3. Racionaliza. Em cima fica 18 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Isso aqui dá 6 raiz de 3 centímetros. Achei a medida do raio. Agora, você pega o mesmo círculo e inscreve um quadrado lá dentro. Era isso que tinha que fazer. Sim? Inscreve um quadrado lá dentro. Só que, qual é o raio desse círculo? 6 raiz de 3. Então, eu já sei que isso aqui mede 12 raiz de 3. Certo? Pô, acontece que o lado de um quadrado vezes raiz de 2 dá a diagonal, que é 12 raiz de 3. Passa o raiz de 2 para o outro lado, vai ficar 12 raiz de 3 sobre raiz de 2. Vou fazer isso de novo porque você pode ter se confundido. É o seguinte, a diagonal de um quadrado é o seu lado vezes a raiz quadrada de 2. Tudo bem? Isso que a gente encontrou aqui, que por acaso é o diâmetro, por isso que eu dobrei o 6 raiz de 3 lá da outra página, isso é a diagonal. Então, eu posso substituir isso aqui por 12 raiz de 3. Aí, passei o raiz de 2 para o outro lado. Aí, vou racionalizar, vou multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. E isso aqui dá 2. Portanto, 6 raiz de 6. Esse é o lado desse quadrado. E aí, o lado desse quadrado é 6 raiz de 6. Portanto, a área dele vai ser 6 ao quadrado, 36, vezes 6 dá 216. Gabarito letra C. Show, gente? Ainda bem que eu não errei essa questão. Muito bem, próxima questão, questão 33. Vamos lá. Em um trapézio, os lados paralelos medem 16 e 44. E os não paralelos, essa aí vai dar trabalho. Vamos lá. 17... Uma das bases menores mede 16, 25 e 44. Caraca, para não falar outra coisa. Qual é a área do trapézio? Então, o que está faltando? Está faltando a altura, né? Para a gente achar a área desse trapézio. Então, vamos lá. Baixa a altura aqui. Baixa a altura aqui. Certo? Isso aqui eu não sei. Isso aqui eu não sei. Vou chamar isso aqui de x e vou chamar isso aqui de y. Isso aqui vira 16. E isso tudo aqui embaixo
é 44. Essa é a nossa figura. Meu interesse é calcular a área. Vamos começar a tirar a equação dela, tá bom? Vem comigo, na fé. X mais 16 mais Y. Tem que dar quanto, professor? 44. Passo 16 para o outro lado, isso fica 44 menos 16 dá 28. Bom. X mais Y é igual a 28. Isola Y. E eu tenho uma variável a menos. Isso é sempre bom. Você tem uma variável a menos. A menos. Então, agora, 2 teoremas de Pitágoras. Um aqui. E outro aqui. Beleza? Sobe aqui comigo, rapidinho. Tá rolando, gente? Intensifica, cara. Fica na moral para você poder entender essas questões mais difíceis. É foda, assim. De início é complicado, mas você consegue, cara. Não deixa isso te ferrar. Não deixa isso te colocar para baixo. Eu sei que as questões estão difíceis, mas é aí que tá o teu ouro. Porque se você entendesse tudo, você tá assistindo esse vídeo só para se satisfazer. Você não tá assistindo para aprender. Se for para se satisfazer, assiste futebol, porra. Não? Então, pô, tu tá aqui para aprender. Se tem uma parada que você não tá entendendo, cara, essa é a hora de você meter o seu foco além. Entendeu? Concorda ou não? Se não concordar, tô brincando. Concorda comigo, pô? Estou te falando. Aprender é uma questão de sofrer mesmo, tá? Quando a gente sofrer e mudar é praticamente a mesma coisa, tá? Tanto que quando a gente fala que a vida sofreu a mudança, é sofrer e mudar, gente. É isso aí, tá bom? Segue comigo aqui então, vamos continuando. Pitágoras nesses 2 triângulos aí. Vou fazer primeiro nesse cara aqui, vamos ver como é que fica, se Deus quiser, a gente vai descobrir. Então isso aqui fica 17 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais x ao quadrado. Vou isolar quem? Ah, Jesus, não sei. Vou isolar h ao quadrado. H ao quadrado é igual a 17 ao quadrado, que é 289, menos x ao quadrado. Então tá aí, primeiro Pitágoras. Agora vamos para o segundo Pitágoras. 25 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 28 menos x ao quadrado. 25 ao quadrado, 625, vamos deixar assim mesmo. É igual a h ao quadrado mais, senhor. O quadrado do primeiro, 28 vezes 28 dá quanto? 64. 2 vezes 8, 16. Mais 6, 22. 56. 4, 8, 7. 784. Então, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Deixa eu ver se tem um bizu aqui. Pô, tem uma parada maneira pra fazer aqui, rapá. Vou deixar assim, ó. Um bagulho loucão aqui. Tô falando que nem malandro, né? Olha aqui. Caraca, maneiraço, ó. Eu já mudei de opinião, não quero mais isolar, não. Porque h ao quadrado mais x ao quadrado apareceu aqui, não é não? Isso dá 17 ao quadrado. Eu vou só calcular o 17 ao quadrado, dá 289. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 2 caras aqui, vou juntar e eu sei que isso aqui vai dar 289. E aí eu fico com uma variável só, sacou? Show de bola. Então vamos lá. 625 é igual a 289, que é o h ao quadrado mais o x ao quadrado, mais 784, menos 56x. Que conta horrorosa, né? Passa o 56x para o outro lado. E aí, socorro. Isso dá 784 mais 289. 13, 17, 1073. Menos 625. Bom, pelo menos dá para fazer com alguma facilidade. 56x, isso dá 448. É isso? Isso. Aí x é igual a 448 dividido por 56,
que dá 8. Que lindo. Então, x é 8, gente. Que é isso, cara? Agora a gente joga aqui direto para achar a altura, parceiro. Vamos lá. Isso aqui fica 289 é igual a h ao quadrado mais x é 8, né? Vai ficar 64, né? Então, h ao quadrado é igual a... Jesus. 289 menos 64 dá 225, portanto, h é igual a 15, visto que a raiz de 225 é 15. E aí, fórmula de área de trapézio. É a base maior mais a base menor, vezes a altura, que foi o problema todo, né, para achar a altura, dividido por 2. 44 mais 16 dá 60. Dá 60, dividido por 2, 30. 30 vezes 15 dá 450. Gabarito, letra C de casa. X é igual a 8. X é igual a 8. 6, não, achei 8. Beleza? Show de bola. Vou fazer mais uma e a gente vai ter que finalizar aqui. Beleza? Eu sei que vocês queriam mais, mas não dá. Tá bom, gente? Vamos lá, mais uma. Espero que seja menor. Seja o triângulo PMN de lados PM igual a 6. Ele tá dando os lados aí, ó. Opa, eu não vou nem continuar antes de desenhar. 6, 8 e 10 são números pitagóricos. Esse triângulo é retângulo, certo? Desenha ele direitinho aí, ó. PM é igual a 6, MN é igual a 8 e PN é igual a 10. Então, N é o vértice reto. Isso aqui, aliás, não. PN é igual a 10, MN é igual a 8 e PM é igual a 6. Aqui, 6, 8 e 10. Esse triângulo é retângulo. Unindo-se os pontos médios de seus 3 lados... Eita, Jesus! Os pontos médios dos seus 3 lados... Assim, né, que ele está falando. Obtemos o triângulo ABC. Calma aí. ABC. Isso? Acho que ele está falando disso aqui. Esse triângulo é famoso. Esse triângulo ele tem um nome. Ele se chama Viviane. Tô brincando. Ele se chama triângulo medial. Tudo bem? Triângulo medial, ele tem um negócio super importante sobre ele. Ele é 1/4 do triângulo todo. Mas você consegue ver isso porque formou um monte de triângulo igual aqui, né? Então, o que eu faço? Eu calculo a área do triângulo todo, base vezes altura sobre 2. 6 vezes 8, 48, dividido por 2, 24. A área do triângulo medial vai ser 24 dividido por 4, que dá 6 centímetros quadrados. Gabarito, letra B de bola.